A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante que traz como título Comportamento Cristão na Casa de Deus. Esta dinâmica irá refletir com vocês sobre o comportamento adequado de um cristão na igreja e também compreender a importância da igreja como coluna e firmeza da verdade. Bom, o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples: Bíblia, ou então dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, papel, caneta para anotações e um quadro ou uma folha de cartolina ou papel 40, tá? Como é que você vai proceder nesta dinâmica? Bom, você vai iniciar explicando, o tema da dinâmica, os objetivos, tá? E mostrando para os alunos que vão refletir sobre o comportamento do cristão, inspirado em um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, principalmente o versículo 15, que nos fala sobre a casa de Deus como coluna e firmeza da verdade. A partir daí você vai ler o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, isso em voz alta, para que todos possam ouvir, onde o texto diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Bom, a partir daí, você vai dividir os seus alunos em dois grupos e pedir que eles, mais uma vez, leiam o texto, principalmente o texto de 1 Timóteo 3 e 15. Eles leiam, releiam. Logo após da leitura, você vai fazer algumas perguntas para os dois grupos. Que perguntas são essas? Primeiro, como você compreende a frase "a casa de Deus" mencionada no texto? Segunda pergunta, como podemos nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus para saber como convém andar na casa de Deus? Terceira pergunta, o que significa ser uma igreja do Deus vivo e como essa compreensão impacta nosso comportamento como membros dessa igreja? Quarta pergunta, de que forma a igreja pode ser uma coluna e firmeza da verdade no meio de uma sociedade em constante mudança e desafios culturais? Quinta e última pergunta, quais os comportamentos você acredita que um cristão deve ter ao estar na igreja do Deus vivo? Muito bem, a partir daí os alunos, os grupos, vão refletir sobre estas perguntas, fazer anotações, tá? Em seguida, depois de fazer tudo isso, você vai pedir que o primeiro grupo compartilhe as suas respostas com o segundo grupo. Em seguida, peça para que seja feito a mesma coisa com o segundo grupo. Ou seja, o segundo grupo também vai compartilhar suas respostas com o primeiro grupo. E aí o que é que você vai fazer como professor? Você vai anotar na cartolina, no papel 40 ou num quadro, as ideias principais que foram desenvolvidas por cada um dos grupos. E isso é bom destacar para que todos possam visualizar aquilo que você anotou. Em seguida, você vai fazer uma reflexão individual com as seguintes perguntas. Veja só que as primeiras perguntas foram perguntas para os grupos, os dois grupos, tá? Essa segunda etapa das perguntas serão perguntas individuais e não mais para grupos, tá? Você vai juntar todo mundo formando uma roda, tá? E aí você vai perguntar para cada pessoa. Eles vão notar individualmente, como eu disse, como podemos aplicar os princípios destacados no texto de 1 Timóteo 3 e 15 em nossa vida dentro da igreja. Segunda pergunta, quais as atitudes que devemos evitar para sermos a coluna e firmeza da verdade? Terceira e última pergunta, como podemos contribuir para o crescimento e a edificação da igreja? Bom, depois de você fazer as perguntas, peçam para que eles façam uma reflexão, respondam as perguntas. Quando tudo isso acontecer,
você vai encorajar os alunos a compartilhar experiências pessoais, testemunhos, que ilustre ou que complemente aquilo que está sendo tratado em relação à igreja, tá? Principalmente questão de comportamentos cristãos, comportamentos positivos e os seus impactos na igreja. Por último, você vai finalizar essa dinâmica explicando que a palavra de Deus nos direciona a uma reflexão profunda sobre como o nosso comportamento na casa de Deus deve ser. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A passagem de 1 Timóteo 3,15 nos lembra que mesmo que o Senhor aparentemente tarde em cumprir algumas promessas ou em revelar os seus propósitos, nós devemos permanecer fiéis e confiantes em seu caminho para que saibamos como devemos andar em sua casa, ou seja, na casa de Deus. A igreja, ela é mais do que um edifício físico ou um local de encontro. A igreja, ela é o corpo de Cristo, reunindo crentes de todas as nações, de todas as tribos e línguas. Nesse contexto, o nosso comportamento como membros dessa comunidade é de suma importância, pois nós somos representantes do Deus vivo diante deste mundo. O apóstolo Paulo, inclusive, em uma de suas cartas a Timóteo, estabelece diretrizes para os líderes da igreja, mas essas orientações também servem para cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós somos chamados a ser a coluna e firmeza da verdade, a viver em retidão, em santidade, sendo exemplos vivos de amor e de um caráter cristão, espelhando Cristo em nossas vidas. Então, acima de tudo, é fundamental que cultivemos uma vida de oração, estudo da palavra, para que nós possamos nutrir um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo para resistir às tentações, para vencer as adversidades que podem acontecer em nossa caminhada cristã. Além disso, nós devemos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Fruto esse como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas virtudes, elas são fundamentais para criar uma atmosfera de harmonia, de unidade dentro da igreja, tornando a igreja um espaço acolhedor para todos os que buscam refúgio e esperança no Cristo que nós pregamos. Então, gente, nós devemos ser muito cuidadosos em nossas palavras e em nossas ações, praticando a humildade, evitando contendas. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é um lugar de edificação mútua e nossas palavras podem ser instrumentos de cura, mas também de destruição. Portanto, busquemos encorajar uns aos outros, tolerar e oferecer graça, como Cristo fez conosco. Outro aspecto relevante é o serviço ao próximo. Nós devemos lembrar que nós somos chamados para amar e também para cuidar dos necessitados, mostrando amor a todos ao nosso redor. Ao servirmos uns aos outros com humildade, com generosidade, nós refletimos o caráter de nosso Salvador. É também importante observarmos de estarmos abertos a aprender, a crescer na fé. A igreja ela é um lugar de discipulado, onde nós podemos ser ensinados, corrigidos e até amadurecer espiritualmente. Portanto, não resistamos à correção amorosa do nosso Deus, pois ela nos capacita a crescer, a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Para finalizar, não nos esqueçamos do propósito maior da igreja, que é proclamar o Evangelho a todas as nações. Como embaixadores de Cristo, temos a missão de compartilhar o amor salvador de Deus com o mundo. Isso implica em levar a mensagem do Evangelho com palavras e ações, sendo testemunhas vivas do poder transformador de Jesus Cristo. Que possamos meditar sobre essas verdades e nos esforçar diariamente para que o nosso comportamento na casa de Deus seja uma expressão
autônoma de nossa fé em Cristo. Assim, nós seremos ministros da coluna e firmeza da verdade, irradiando a luz do Evangelho e glorificando ao Deus vivo. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.